Peru, eu vou exercitar meu cristianismo muito fortemente agora, viu, Diego Guimarães? Para não sentir inveja. E vou fazer a pergunta aqui para o Dr. Ricardo, porque ele quer ganhar peso, Dr. Ricardo. Ele não precisa perder. Todos os programas que ele assiste só fala sobre perda de peso, mas ninguém sobre como ganhar. Como é que se ganha peso? Mas se fala também sobre perda, porque 63% do brasileiro hoje está acima do peso normal. Então, um problema de saúde pública não é pessoas mais abaixo da faixa de risco, né? Ou abaixo da faixa de normalidade, mas sim acima dessa faixa de normalidade. Mas olha, ganhar peso não é algo fácil. Você vê por mim, o André, nós estávamos conversando ali agora há pouco e fazendo o IMC de nós dois para ver quem que estava na faixa de risco nutricional e quem não. Eu não, ele ainda está. Olha, ainda dedurou o André Leite, nosso amigo aqui. Não, mas nós estamos já trabalhando nos bastidores como corrigir isso. Entendi. Mas olha, ganhar peso não é fácil. Nós temos que entender que existem também particularidades de cada um. Seu metabolismo às vezes é acelerado e ganhar peso comendo alimento saudável é mais difícil ainda. Porque você acaba retirando, por exemplo, um biscoito recheado que em um pacote teria 1.100, 1.200 calorias. Então, quer dizer, para você atingir a sua necessidade calórica é algo difícil. Eu acho que o que mais precisa estar claro neste momento não é que o peso seja o problema, mas sim a sua distribuição corporal também. Você precisa ter uma quantidade suficiente de massa muscular. Você tem que ter uma quantidade suficiente também de massa gorda. Eu me lembro quando fazia atletismo, eu tinha 2,9% de gordura corporal. Então, se ele se encontra, por exemplo, numa faixa etária de muito pouca gordura corporal, ele está se expondo a uma faixa de risco. E aí sim é necessário ganhar massa muscular. Agora, como se ganha? Com alimentações ricas em carboidratos complexos. Então, não adianta comer essa farinha branca, comer açúcar refinado. Esse tipo de coisa ajuda no ganho de peso, mas não no peso que ele gostaria de ganhar. Isso favorece ganho de gordura, ele quer massa magra. Então, carboidrato complexo. Onde encontramos? Produtos integrais. Então, fazer uso de alimentação integral em todas as 3 refeições. E eu digo 3 refeições, não 6 refeições. Ou seja, se eu então usar o carboidrato integral, eu não vou estar perdendo peso. Dificilmente eu perca peso, mas também não vou ganhar peso facilmente. Entendi. Mas está nutrindo então o corpo. Ganho com qualidade. Eu conheci, por exemplo, essa semana um aluno do UNASP, ele trabalha no LAFEX, que é o Laboratório de Fisiologia do Exercício, ele hoje é fisiculturista. E é fisiculturista só com alimentação integral e sendo vegetariano. Ótimo. Nos últimos 2 anos, ele teve um ganho de aproximadamente 20 quilos de massa muscular. Eu, quando fiz um programa de ganho de peso, em 1 ano e meio, eu ganhei em torno de 12 quilos. Eu era mais magro do que eu sou. E agora eu já perdi um pouquinho, porque eu me desestimulei um pouco com a quantidade de exercício que eu estava fazendo. Mas então, comendo carboidrato complexo, fazendo uma musculação e tomando muito cuidado em não fazer muita atividade aeróbica, porque ela estimularia o gasto energético e aí ele perderia peso. Então, a musculação orientada, 3 refeições ao dia com alimentação rica em carboidrato complexo e o uso de uma proteína. E essa proteína poderia ser a proteína da soja. Eu não recomendo o uso de proteínas de origem animal. Elas sobrecarregam demais o seu rim e ainda podem causar muitas reações alérgicas. E dessa forma eu acredito que ele tenha um ganho de peso. Sem contar outros problemas mais, né, da alimentação Bom, animal. já tem algumas dicas aí. Temos as castanhas também, né? As próprias castanhas que aumentam a densidade energética, né, da alimentação. Bom, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o... Bom, Diego, então tá respondida aqui sua pergunta. Não vale tudo para ganhar peso. Você pode ganhar peso de uma maneira saudável. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Daniela, que é da Laura... Não... da Meire Felício. Ela diz o seguinte: quero uma dica de como tomar mais água, sendo que não gosto de água. Essa não é uma dúvida só da Meire. Eu recebo muita gente falando, pedindo: eu não gosto de água, como é que eu vou beber água? Me dá ânsia, me dá... Como é que a gente faz, doutora? Então, hoje as pessoas, elas tomam muito refrigerante, sucos de caixinha, coisas que tenham muito açúcar. E aí o paladar delas fica um pouco viciado nisso. E a água não tem sabor e a pessoa não tem aquele prazer em tomar água. Aos pouquinhos, todas as vezes que ela tiver vontade de comer doce, por exemplo, ela vai mudando para uma fruta, né, que além de ser doce, ela já tem bastante água. E assim ela vai desacostumando o paladar a comer tanto açúcar ou sal, né, porque no caso do refrigerante, por exemplo, além de muito açúcar, você tem muito sal. E aí você vai adaptando o paladar aos pouquinhos. Então não precisa começar a tomar 8 copos de água já de uma vez.
né? Começa com um copinho antes das refeições, vai trocando o açúcar pelas frutas, e assim o paladar dela vai acostumando. A gente notou aqui, a Samela falou, né, que ela nunca tinha percebido como uma maçã pode ser doce e como ela era escrava do açúcar. Exatamente. Então é interessante a pessoa ir se redescobrindo, como um bebê, né, que está aprendendo a comer os alimentos. Pode falar, doutor? Uma coisa que me ajudou no início, eu também não gostava de água, na minha casa não tinha água. Eu colocava um pouquinho de limão na água, então deixava o gostinho um pouquinho mais interessante, né? E o Juninho falou que depois de uma semana ou duas ele começou a gostar de salada. A gente também pode aprender a gostar de água, se a gente continuar desenvolvendo esse hábito. Parece que essa é meio que a prática, né? Eu começo a tomar água, eu começo a gostar de água. Eu começo a comer mais saudável, eu começo a gostar da comida saudável. Eu começo a fazer exercício físico, eu também me habituo a fazer exercício físico e crio um prazer com isso. E o próprio exercício físico, ele também acaba gerando, né, sede na pessoa e fazendo com que ela acabe bebendo mais água, né? Então a prática do exercício físico é fundamental. E se você fizê-lo ainda ao ar livre, é melhor. Porque você tem a perda de água, né, através do vento que bate na sua pele, você tem o sol que também estimula a sudorese, e tudo isso vai gerar uma necessidade de que ela esteja ingerindo mais água.